muito bem-vindo, você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa e temos por lema em nosso canal: pensai nas coisas do alto. A palavra que iremos abordar no vídeo de hoje é a seguinte: Horaman, a visão sobrenatural de Cristo. Queridos, um registro que às vezes é fonte de confusão na questão se os mortos estão ou não entre a gente, ou se pode aparecer como no caso da transfiguração do Senhor Jesus com os profetas. Nessa passagem temos Moisés e Elias aparecendo junto com o Senhor Jesus, e por isso as pessoas às vezes concluem que estes profetas estavam mortos, porém apareceram na cena da transfiguração. Nesse vídeo, veremos a partir de um exame minucioso do texto que não é necessariamente dessa forma que alguns pensam. A passagem da transfiguração está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda, faça sua inscrição no canal e nos acompanhe. Eu ainda desafio a você em 3 segundos tocar o sininho, compartilhar, deixar o seu joinha aí também, né? Todas as sextas-feiras temos vídeo novo aqui no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, Horaman, a visão sobrenatural de Cristo. Diversos comentaristas notaram que a transfiguração do monte, utilizando a palavra grega Horaman, né? E que geralmente é a mais utilizada para descrever visão sobrenatural, né? Do que para descrever eventos físicos reais, e conclui que Moisés e Elias não estavam de fato presentes ali, se a gente for estudar com um foco mais direto na raiz dessa palavra. Essa palavra Horaman, do latim, quer dizer trans, que para nós é através, mais figura, né? Transfigura, forma, né? Aspecto. É derivado da palavra findere, né? Findere, que significa dar forma. A Bíblia descreve este evento como a transfiguração de Jesus junto com os profetas Moisés e Elias. A passagem da transfiguração, ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 9. Mas também podemos encontrar, né, essa passagem nos Evangelhos de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Só para a gente entender melhor o acontecido, vamos ler um trecho desse episódio que se encontra no Evangelho de Mateus. Vamos nos ater aí no capítulo 19. Diz assim o relato do acontecido. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Observe, queridos, nessa passagem, parece que Moisés e Elias tinham um diálogo com Jesus ali, e a questão é isso. Isso significa que esses profetas estavam vivos? Embora que pelo menos a respeito de Moisés, nós lemos explicitamente que ele havia morrido, né? Podemos ver isso lendo o registro do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículos 5 e 6, que diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor.
e o sepultaram num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Então veja, se formos buscar mais evidências, podemos ler lá em Josué, capítulo 1, versículo 2, o que Deus disse. Está lá escrito: Moisés, meu servo, é morto. Então, queridos, sabemos que os mortos estão dormindo, esperando a ressurreição. O único que morreu e está vivo é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim sendo, Moisés não poderia estar vivo fisicamente falando ali com Jesus no dia da transfiguração. A ressurreição dos mortos ainda não aconteceu e por isso Moisés estava vivo naquele dia. Então, o que de fato aconteceu ali, naquele monte, na transfiguração? A palavra-chave, e para entender isso, melhor, a palavra-chave é visão. Em Mateus capítulo 17, 9, nessa passagem bíblica, o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém a visão. Então, quando Moisés e Elias falam a Jesus, isso foi uma visão supernatural e, portanto, não significa que os profetas estivessem vivos naquele momento. Podemos entender isso ainda melhor se olharmos no Novo Testamento, ocorrências da palavra grega, que aqui é traduzida como visão. Essa palavra grega é a que nós começamos o estudo nesse vídeo, que é horama. Então, para a gente entender melhor, vamos ler e observar algumas ocorrências da raiz dessa palavra original, que significa visão, no Novo Testamento. Primeiro exemplo, é o exemplo do caso de Paulo e Ananias. Este acontecido está registrado em Atos, no capítulo 9, versículos 10 e 12. Diz assim, presta atenção para você entender este assunto. Diz lá a palavra em Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. A palavra no original está aqui, horama. Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então observe, queridos, que o texto no original traz a mesma palavra do oriundo grego que foi usada no texto da transfiguração, visão. Paulo tinha visto Ananias em uma visão, sem Ananias ao menos conhecê-lo. O Senhor disse isso a Ananias depois. Em outras palavras, o fato de uma pessoa aparecer em visão não significa que essa pessoa esteja ali fisicamente. Deus pode usar uma imagem para comunicar uma mensagem a alguém, mas isso não quer dizer que essa pessoa esteja naquele momento fisicamente ali, naquela visão. Dessa maneira, o fato de Moisés e Elias aparecem na visão da transfiguração, isso não quer dizer que eles estivessem ali fisicamente, ou tampouco que estivessem vivos no momento daquela visão. Lembre-se, queridos, em todos estes casos é a mesma raiz da palavra original grega horama, que foi usada para indicar uma visão. Mesma palavra que foi usada lá em Mateus 17 para o episódio da transfiguração. Tá dando para compreender? Um segundo exemplo para a gente entender melhor. Exemplo o caso de Pedro e a toalha com vários animais. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 11, versículos de 5 a 10. Mas também podemos encontrar esse relato em Atos 10, 17 e em Atos 10, 19. Esses três textos dizem assim: estando eu, se referindo a Pedro, orando na cidade de Jope,
tive num arrebatamento dos sentidos, que numa tradução mais apurada, visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. O grande lençol, queridos, descido dos céus, e os seus conteúdos foram mostrados a Pedro em uma visão. Nós entendemos ao ler essa passagem que Deus não enviou animais de verdade, nem os colocou em uma mesa e apresentou a Pedro. Ao ler a palavra visão, compreendemos que Pedro viu apenas o que Deus lhe havia mostrado e não uma presença real e física daqueles animais. Foi a mensagem puramente visionária que Deus quis que Pedro visse. A conclusão é a mesma do texto anterior de Ananias. O fato de algo ou alguém aparecer em uma visão não é necessariamente, ou isso não implica em uma presença física. Deus utilizou-se de uma pintura para comunicar sua mensagem a quem ele mostra a visão. É dessa forma. Da mesma maneira, nós entendemos que o fato de Moisés e Elias aparecerem na visão da transfiguração junto a Cristo não significa que estes profetas estivessem vivos ou fisicamente presentes no momento da transfiguração. Compreende, queridos? Pois bem, vamos para um outro exemplo bíblico. O terceiro é o caso de Pedro na prisão e a sua libertação. Agora, essa passagem está registrada no livro de Atos, capítulo 12, versículos de 6 a 10. Olha o que está escrito lá. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, atas as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou-se dele. Queridos, nesse caso agora, não é apenas uma visão. Um anjo veio, literalmente acordou Pedro e o libertou da prisão. Aí sim, requer uma presença física de um anjo, que foi uma presença real. Mesmo assim, por isso que colocamos esse exemplo, mesmo assim, observe o que Pedro pensou inicialmente. Olha o que Pedro pensou. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele se preocupava se era uma visão ou não. Certo? Então, é o que o texto nos mostra. O apóstolo Pedro pensou inicialmente que o acontecimento não era algo físico verdadeiro ali, mas uma visão. Há um contraste entre a visão e a realidade. Por isso que causou essa incógnita no apóstolo. Visão ou verdade? Se o incidente houvesse sido uma visão, não seria fisicamente real. Se fosse fisicamente real, não seria uma visão. Agora está dando para entender melhor, queridos, como é que gerou aí na cabeça do apóstolo uma confusão? Quando Paulo viu Ananias o curando em uma visão, não era fisicamente real, ou seja, Ananias não estava lá, nem de fato curou Paulo
no momento da visão. Contudo, quando Ananias foi até Paulo, bateu à sua porta, impôs sua mão sobre os olhos e o curou. Aí já não era uma visão, era uma presença real. Agora, aplicando isso ao acontecimento da transfiguração do Senhor Jesus, foi dito que era uma visão, ou seja, foi algo mostrado por Deus. Uma mensagem que Deus queria transmitir e era importante para que essa mensagem estivesse ali, a aparição de Moisés e Elias naquele lugar. Mas Deus não fez esses profetas fisicamente vivos aparecerem ali, né? Suas aparições nessa visão não necessariamente implica em uma presença física real. Mas vamos para um outro exemplo. Quarto exemplo é o acontecido de Paulo e o homem da Macedônia. Esse fato está registrado em Atos, no capítulo 16, versículos de 9 a 10, e diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Nesse caso, queridos, da passagem de Atos 16, Paulo e o homem da Macedônia, você acha, queridos, que este homem da Macedônia, ele veio literalmente da Macedônia e se apresentou naquele momento fisicamente diante de Paulo? Então, observe, queridos, isso daí, porque é interessante esses exemplos e esses textos para a gente entender melhor, o que está acontecendo ali. Acho que nenhum de nós pensou dessa forma, que o homem da Macedônia apareceu fisicamente ali. Entendemos que uma vez que o texto diz que apareceu uma visão, ele quer dizer o quê? Aquele homem não estava lá, literalmente, fisicamente, ele não estava ali. É por isso que o texto deixou bem claro, numa visão. Da mesma forma, e embora ou esteja sendo aqui repetitivo, nessa questão, mais uma vez está claro que Elias e Moisés não estavam fisicamente durante a transfiguração. Depois, Deus pode apresentar a alguém ou a qualquer coisa, conforme seu desejo, numa visão, no intuito de transmitir sua mensagem. A forma de Deus transmitir a mensagem é da forma que Ele compreende melhor a nossa aceitação daquilo e compreensão. Certo? Então, esses exemplos dá para a gente entender melhor que, de fato, tudo isso aconteceu por meio de uma visão, uma mensagem sobrenatural de Deus. O que é apresentado em uma visão, de maneira alguma implica que seja presente fisicamente ali. Mas só para a gente fechar nosso entendimento nessa questão, há um outro exemplo que eu gostaria de citar, para você entender melhor. É o acontecido, que é o caso da fala do Senhor a Paulo. Esse fato está registrado em Atos 18, capítulos 9 a 11. E essa passagem diz assim: E disse o Senhor em visão, Horaman, a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. As pessoas que está falando agora é muito importante, pois se trata do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa está viva, pois Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele é o único que morreu e está vivo, e agora ele aparece a Paulo em uma visão dizendo-lhe que deveria continuar pregando o evangelho na cidade de Corinto.
Eu não tenho qualquer motivo, queridos, duvidoso para argumentar se Jesus estava ou não ali fisicamente naquele momento, pois Jesus está vivo, ele tem um corpo espiritual, ele tem habilidade sobrenatural, ele pode aparecer em espírito, ele pode aparecer fisicamente. Então é algo aqui que não gera margem de dúvida nessa questão aqui. Esse caso é muito diferente dos demais, pois Jesus, ele pode aparecer como ele quiser, certo? Entenda como sendo real, pois ele está vivo, ou como sendo uma visão. Agora, se formos analisar o caso de Moisés, né, um outro exemplo, Moisés na sarça ardente. Então, o fato aqui é sobrenatural de Deus, quando ele se apresentou ao profeta. Esse relato está registrado também, podemos ler em Atos 7:31, né, que diz assim: então Moisés, quando viu isso, a sarça ardendo, se maravilhou da visão, né? E aqui, essa palavra visão é a genuína palavra da raiz grega horaman. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Isso também é registrado no livro de Atos. Este é o único caso onde a palavra horaman é traduzida como avistar e não visão. É o único relato na Bíblia que a tradução foi colocada como avistar. Lendo mais detalhadamente o registro desse incidente, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, vemos que Deus o chamou, né? Chamou a Moisés do meio da sarça ardente. Aqui acontece um diálogo entre Moisés e Deus. Já falamos aqui que em algumas visões são mostradas à noite, às vezes em sonho, como o caso do Senhor falando a Paulo, né, para seguir pregando em Corinto. E no caso do Macedônio, pelo qual Deus falou a Paulo para pregar o evangelho naquela cidade, ou aconteceram com os olhos bem abertos, como no caso de Pedro e o lençol com os animais, né? O que é importante saber que a visão é um meio sobrenatural escolhido por Deus para transmitir sua mensagem ao povo, ou com os olhos bem abertos, ou à noite, ou em sonho. A visão acontece. O fato de algo aparecer ou numa visão não significa a presença real, material, física ali. A mensagem de Deus, a mensagem que Deus quer transmitir, é o mais importante quando se trata de uma visão. Então não estamos debatendo aqui o penhor, o fator da visão em si, mas o que aquela visão, a mensagem, que é o crucial desse acontecimento, quis ou quer transmitir para nós. Parte da mensagem, visões, podem também acontecer com você, comigo, como está escrito em Atos capítulo 2:17, quando diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, que no grego aqui, né, é a raiz original da mesma raiz de horama, né, horaseis, os vossos olhos, né, serão abertos ali, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Entendemos que essas visões são mensagens sobrenaturais, né, por Deus para mostrar algo, né? Não tem que existir concretamente, mas o importante é analisar a visão, por que Deus enviou daquela forma, não a forma em si, mas que mensagem traz aquela visão. Podíamos seguir aqui, queridos, a examinar o uso dessa palavra grega, né, no Velho Testamento para visão, mas a gente poderia aqui extrair muitos e muitos exemplos. Mas acho que já dá para a gente entender até aqui, né, essa questão da transfiguração, Moisés e Elias. Sabendo a partir das escrituras que eles apareceram durante a transfiguração, né? E o ocorrido foi uma visão. Porque você pode encontrar pregações, estudos, livros
lhe ensinando outra coisa, que eles haviam aparecido ali fisicamente. Mas a raiz da Bíblia original, da escrita original, não nos dá tendência para isso não. Daí então nós vimos o que eu penso, que é bem óbvio que a Bíblia diz, os testemunhos, né, os exemplos bíblicos, né, o texto e o contexto, que o fato deles terem aparecido não necessariamente quer dizer que eles estivessem vivos ali naquela visão. É importante considerar que a transfiguração jamais pode ser classificada como natureza mediúnica, que você pode encontrar artigos falando sobre isso. Nunca considerar nessa questão, pois não tem nada a ver. A mentira e o engano do pai da mentira apregou por aí que o espírito imprime mudanças fisionômicas ou de natureza anímica para que isso acontecesse ali. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a raiz original da sua escritura. Puramente antibíblico essa dedução aí. Vamos, na verdade, à luz da Escritura Sagrada, a palavra de Deus, no seu oriundo que foi escrito ali, o que precisamos entender e entendendo, aceitando essa verdade, combater as heresias e as mentiras. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Um pouquinho mais da palavra de Deus para o nosso conhecimento e alimento para a nossa fé. Ok, amados? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha encontrado um espaço aí no seu coração e que você reflita, medite, né, na veracidade, no esplendor, na beleza, no poder da palavra de Deus. Ficamos por aqui então, que Deus te abençoe. Aguardo o nosso encontro no próximo vídeo aqui no canal. Todas as sextas-feiras nós temos um encontro aqui. Que Deus te abençoe e que a paz do céu seja sobre a tua vida.